Eu falo pra vocês, se eu tivesse a oportunidade de estar lá... Então assim, eu não vou ser hipócrita aqui não. Eu acho que a gente tem que valorizar quando a coisa é legal, quando o espetáculo é bonito, quando o espetáculo engrandece a competição. Porque aquele negócio, se o Flamengo vencer, vai sair gigante. Então, o Flamengo tem falado, assim, aquela coisa, você pergunta para as pessoas do Flamengo, e aí o Pedro, não, vamos tentar recuperar até o último minuto e tal, vai ficar uma... A gente meio que já previa isso ontem, né? Falando, olha, até uma hora antes da escalação de Lima, da decisão e tal, o Flamengo ainda vai tratar o Pedro como dúvida. Mesmo porque, em situações como essa, todos os jogadores, mesmo os lesionados, o Paulinho, por exemplo, que não vai jogar a final, vai viajar em Lima, vai estar com a delegação, então todo mundo vai estar, né, junto lá. E o Pedro não vai ser diferente. Então, assim, vai ser tratado como dúvida mesmo. E aí vai ser aquela coisa, vai vestir o uniforme, vai estar com a delegação, vai estar junto. E aí o Flamengo vai tratar o jogador como dúvida. Só que assim, meus amigos, vamos lá. É um espetáculo bonito, não é? Não. Vamos lá. Tirando algumas confusões pontuais que existem, e sempre tem galera pra fazer baderna, isso sempre vai existir, mas vamos tirar isso. Vamos falar da festa da torcida em si. Não é um espetáculo bacana? Não é um espetáculo legal? Eu tava vendo uma entrevista tanto do Jorginho quanto do Saul, e eles falaram que da Europa, quando fala-se de equipes como o Flamengo, Palmeiras e tal, você imagina equipes fortes. São equipes fortes brasileiras. Equipes grandes, equipes ricas. Só que ele falou que você viver e ver ao vivo tudo isso é muito diferente. Ele falou que há uma sensação de pertencimento, de grandeza. Obviamente que ele não utilizou necessariamente essas palavras, mas eu estou fazendo aqui uma contextualização daquilo que ele disse. Você ter a experiência de viver isso ali. E o Saul basicamente falou a mesma coisa também. Até comparou o Flamengo ali com Real Madrid, Liverpool, a equipes muito tradicionais, muito grandes do futebol europeu. E é engraçado isso, porque às vezes o jogador ele fica tanto tempo na Europa que ele olha assim o Brasil como... ele meio que subestima. E o próprio Jorginho, dentro do contexto dele ali, ele foi sincero ao falar sobre isso. Da Europa às vezes você não imagina. Mas quando você chega aqui e vê tudo isso acontecendo na tua frente, os caras entrando lá por cima do ônibus, segurança não conseguiu conter ninguém. Ainda bem que esses torcedores eles entraram lá para realmente dar palavra de incentivo, para realmente confraternizar com os caras. Teve ali os jogadores que entraram na onda, que curtiram, que aproveitaram. O Jorginho foi um deles, o Danilo também. Então assim, é um espetáculo que eu acho que a gente tem que valorizar sim. E você ter essa visão de jogadores que estavam na Europa e enxergar que existe ainda um bloqueio do jogador europeu em relação ao Brasil. Talvez o Jorginho e o Saul, que foram as duas entrevistas que eu vi, a ficha deles caíram agora. Com o tamanho do futebol brasileiro. Porque, embora estamos falando ali de uma festa do Flamengo, do Aerofly e tudo mais, a gente traz isso para o contexto brasileiro porque é o futebol brasileiro também, faz parte do futebol brasileiro. E assim, como o Flamengo, outras equipes também têm a sua forma de recepcionar, sua forma de escoltar, de valorizar o seu elenco. Obviamente, pessoal, que o Flamengo é uma equipe que tem um número de torcedores muito, mas muito grande. E pros chatão aí que às vezes fica, esses caras não fazem nada o dia inteiro, vai lá. Pô, mano, deixa os caras ir lá e dar uma comemorada. Às vezes, sei lá, o cara pegou um dia de folga, às vezes o cara tá descontando hora trabalhada. Ou às vezes o cara não trabalha mesmo, mas e daí? É um problema dele. Não é um problema nosso, sabe? Eu falo pra vocês, se eu tivesse a oportunidade de estar lá no corredor alviverde que teve pro Palmeiras, né, na despedida que teve, na frente do CT da equipe, cara, eu com certeza gostaria de estar. Se eu pudesse estar em Lima, eu com certeza gostaria de estar.
Se eu pudesse estar em São Paulo, lá nas Alamedas, em volta do Allianz, eu também gostaria de estar. Então assim, eu não vou ser hipócrita aqui não. Eu acho que a gente tem que valorizar quando a coisa é legal, quando o espetáculo é bonito, quando o espetáculo engrandece a competição. Porque aquele negócio, se o Flamengo vencer, vai sair gigante. Se o Palmeiras vencer, vai sair gigante também. Abel, queria que você falasse sobre... A gente sabe que o forte da tua equipe, né, do teu trabalho, é o mental. Como é que você tem preparado os atletas, sabendo dessa sequência, né, no Campeonato Brasileiro e tendo em vista mais uma final de Libertadores no próximo sábado? Olha, isto depende para o lado que tu olhares, não é? Depende da narrativa que tu quiseres criar. Não posso negar que os últimos jogos, de facto, nós não temos tido um bom rendimento no Brasileirão. Mas, se olhares para a Libertadores, temos 30 golos feitos, 10 vitórias, terceira final. Chegamos aqui com mérito, com muito trabalho, com consistência, um percurso feito, consistente, com muito esforço. Eu acho que é a terceira vez que eu estou aqui em 5 anos, nem nos meus melhores sonhos pensei, tenho que ser sincero, mas trabalhamos muito para isso. Nós, desde janeiro, que tínhamos como objetivo estar na final desta competição e ganhar esta competição, não há como fugir isso. Portanto, o que te posso dizer é que disse aos meus jogadores, sejam gratos, aproveitem esta oportunidade de poder disputar a maior competição da América do Sul. Deem o vosso melhor e joguem para ganhar, porque é isso que nós queremos fazer. Do Léo Ortiz, porque ele sofreu a lesão, como eu disse, antes da semifinal, fez força-tarefa para jogar, piorou a situação e agora fica essa expectativa para saber se ele vai jogar ao lado do Léo Pereira. O Pedro, primeiro teve um problema no braço e depois uma lesão na coxa, né? Então, também não joga. Veio viajar, assim como o Gonzalo Plata, né? O Plata, ele levou o cartão vermelho na semifinal, então está cumprindo suspensão. Eles viajaram com um grupo, mas não jogam. Aí fica aquela questão ali, será que ele vai com Carrascal, Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino? Quem que vai fazer ali a ponta, né? Tanto no lado direito como no esquerdo, porque tudo indica que Bruno Henrique, esse sim, tá vivendo grande fase, 15 gols já nesta temporada, 6 gols nos últimos 6 jogos, esse tá garantido, tá confirmado ali na frente. Então tem essa dúvida em relação ao time do Flamengo, a gente vai esperar aqui para acompanhar o treino, o que a gente vai conseguir acompanhar, se a gente vai ver o Léo Ortiz ali treinando. E também tem informações do Palmeiras, porque o Palmeiras vai treinar na parte da tarde, também vai ser aberto para a imprensa. Também na parte da tarde, Felipe Luiz vai dar entrevista coletiva e Abel Ferreira também. Mas o Abel Ferreira abriu mão do reconhecimento do gramado, segundo ele, já conhece o campo, não precisa disso. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. E o difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que nós estamos vendo agora. Apesar da curta carreira de treinador, a experiência do ex-lateral impressiona. Ele tem o grupo na mão. Eu acredito que o grupo, a nível mental, está muito forte. Os jogadores que voltaram da seleção voltaram com a cabeça limpa. Um provável Flamengo teria Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo ou Cebolinha ou até Samuel Lino, Carrascal e Bruno Henrique. A verdade é o seguinte, Renato. Eu tô com receio, sim. Não vou mentir, não, pra vocês. Porque é um jogo de futebol onde que tudo pode acontecer. O Palmeiras também pode ser campeão também. E uma só partida. E uma só partida como a gente falou ontem, muito a questão do mental. Porque o que acontece? É muita gente vendo esse jogo. É um jogo onde você não pode errar. Qualquer mínimo que você fizer de erro pode prejudicar qualquer sua equipe. Então eu vejo assim, mas mesmo assim o Palmeiras vai ser campeão, Renato. Você tá nervoso também? Você tá querendo se sinta gaguejando? Do que os treinadores podem amar para essa final, as escalações, as dúvidas nas escalações e as movimentações. Isso. Então aqui eu coloquei o Palmeiras na base dentro do que se tem falado da escalação, até pelo que o Abel falou, a tendência de ser os 11 em relação ao time que vinha, ao time que foi preservado, né? Tem duas possibilidades aqui. Você tem a formação com 4 defensores, tendo o Fux na proteção,
O Andréas também jogando como um segundo volante, você tendo o Alan tendo mais o corredor pelo lado direito, o Veiga pela esquerda, lógico, perfis um tanto diferentes, mas tendo a liberdade para os dois alas subirem e o Fuchs fazendo essa proteção, né? Uma linha de 3 quando o time tiver sem a bola, tiver com a bola. Então tem essa possibilidade de 3 zagueiros ou o Fuchs mesmo como volante. Só que como a gente já tinha falado, e até o Jesus estava destacando em relação ao duelo com a Arrascaeta, eu acho muito preocupante isso daqui. O embate com a Arrascaeta com o Fuchs como volante e também na situação de ser um terceiro zagueiro, né, com o Gomes centralizado, o Fuchs mais pela direita e o Murilo pelo lado esquerdo, o quanto que isso esvaziaria o meio de campo e um Flamengo que de repente pode ter Carrascal, Arrascaeta, já tem Jorginho, Pulgar, Saúl, enfim, pode acabar tendo controle do meio de campo. Então baseando no que o Abel poderia colocar com essa escalação, tem essa preocupação. Você tem uma possibilidade, por exemplo, de ter o Aníbal Moreno, que a gente falou, e aí a questão, ele daria mais proteção, a meu ver, num embate mais com a Arrascaeta, ele por dentro, mas aí pesa a questão do questionamento em relação ao momento que o jogador vive. Na ideia, para mim, seria o melhor cenário, ter o Aníbal Moreno pela característica do jogador, mas aí vai pesar o momento ou não. Então essa é a grande discussão, mas eu acho que poderia ser uma boa alternativa. Pensando também em, de repente, você ter o Fuchs e ter mais proteção, uma alternativa seria você não ter o Kelvin no time, faz uma linha de 3 com o Fuchs, você tem o Andréas e o Aníbal Moreno, o Piquerez como ala pela esquerda, e o Alan pela direita. O Alan, sendo esse cara do corredor, também seria uma alternativa. Não sei se o Abel vai fazer isso, pensando, né, nos 11 preservados e tudo mais, mas essa seria uma outra possibilidade para o Palmeiras. Inclusive, essa alternativa parece mais equilibrada, né? Concordo. Os 3 zagueiros, o Aníbal Moreno dá mais liberdade justamente para o Andrés e para o Veiga criarem, o Flávio também, enfim. Pegando a minha parte do Jailson, o Aníbal não vai ficar... sendo o jogador que foi marcado porque teve aquele erro em um dos jogos. Eu acho que ele já está. E aí? Então, Por conta disso, ele perde essa vaga? Então, é justamente essa discussão que a gente está tendo em relação ao que o Dom que mostrou, por exemplo, a possibilidade do Fuchs, né? Do Fuchs entrar como volante aqui no lugar do Aníbal Moreno. Acho que é justamente por conta dos erros dos últimos jogos, o pênalti cometido também, o erro na saída de bola. Então, é justamente por isso que tem essa dúvida na escalação. Mas eu consigo entender, por exemplo, essa saída com o Fuchs e o Moreno no time titular. Pegando a minha parte do Flamengo, eu já vou mudar aqui o Léo Ortiz, né, para titular junto, e é o que basicamente o Flamengo tem feito durante a temporada, né. Eu coloquei aqui com o Arrascaeta e o Carrascal, tá, Alexandre. E aí, a dupla de volante que está jogando muito bem. O que acontece geralmente na saída de bola do Flamengo é Léo Ortiz, Léo Pereira, o Jorginho baixa. Aqui há esse revezamento entre o Jorginho e o Pulgar para fazer essa saída, Varela sobe, Alexandre sobe um pouco mais, e aí aqui vem a criação, com o Carrascal, Arrascaeta, Luiz Araújo. Luiz Araújo como corta para dentro, dá o corredor para o Varela atacar um pouco mais, justamente pela perna trocada, a Arrascaeta que aproveita a movimentação do Bruno, aí que tem a diferença para mim, tá? Quando é o Bruno Henrique e não o Pedro, porque quando o Pedro está em campo, o Arrascaeta usa muito esse pivô. Usa o Pedro como pivô, o Luiz Araújo também usaria o Pedro como pivô para o bate, né? Para eles conseguirem ter a finalização de fora da área. Com o Bruno Henrique, a tendência é Carrascal trazendo para dentro, Arrascaeta trazendo para dentro, Luiz Araújo trazendo para dentro, para quê? Para o Bruno Henrique atacar o espaço, ter justamente um pouco mais de troca de passe entre esses jogadores, Arrascaeta, Carrascal, Luiz Araújo, para o Bruno Henrique ter o gatilho de atacar o espaço, assim como foi até o último gol, né, que o Arrascaeta conseguiu dar o passe contra o Bragantino e o Bruno Henrique atacou o espaço e fez o gol. Então, eu acho que, assim, além disso, com o Bruno Henrique, o Flamengo ganha em jogo aéreo. Então, a tendência é isso daqui também, né? Ultrapassagem do Varela para o Luiz Araújo tocar, ultrapassagem do Alexandre para o Carrascal fazer o passe, e o Bruno Henrique, como tem o jogo aéreo, fazer o cabeceio. Então, acho que é basicamente isso que pode acontecer amanhã no jogo. Léo Ortiz aqui e a forma que o Flamengo geralmente ataca o espaço. Aí as dúvidas, né? Tem aqui o Cebolinha, que pode ser um cara mais agudo pelo lado esquerdo, que também pode acontecer, é isso daqui. Um Carrascal vindo do lado direito, aí é para dentro, né? Não é, aí o Varela ficaria um pouco mais. O Carrascal, que é um cara que traz um pouco mais para dentro, também como tem a perna direita boa, pode atacar o fundo. Então, acho que o Varela ficaria um pouco mais preso.
E aqui o Cebolinha que também arruma muito com o chute, né? Então é muito importante, se o Cebolinha for escolhido, que o Alexandro faça essa movimentação de atrair o marcador para o quê? Para o Cebolinha ficar no 1 contra 1. Senão é muito fácil de marcar o Cebolinha e ficar ele ali contra 2, contra 3 defensores. São algumas dúvidas, né? Mas esse daqui é o painel tático que o Felipe Luiz pode apresentar para o Flamengo.